Olá, meus amigos, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia. Agora a gente vai falar sobre o que é tensão. No Brasil a gente fala tensão, né? Tensão elétrica. Nos outros países é voltagem, ou do inglês voltage, né? Que vem dar homenagem ao Alexander Volta, né? Então, há uma diferença entre tensão ou voltagem e corrente elétrica. Inclusive, a palavra volts vem de volta, né? Alessandro Volta, e ampere, que é a grandeza de corrente elétrica, foi uma homenagem dada ao francês Jean-Marie Ampère. Então, por aí a gente já vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Corrente é uma coisa e voltagem ou tensão elétrica outra coisa. Nada a ver uma com a outra. Tem a ver sim, porque uma sem a outra não funciona, né? Mas por analogia, de modo bem simples, o que seria tensão elétrica ou voltagem elétrica? Tensão elétrica seria o equivalente à pressão que uma bomba d'água exerce sobre a água dentro do cano ou da mangueira. Então substituamos o cano pelo fio, certo? E a água dentro desse cano pela quantidade de elétrons que estão sendo empurrados por essa pressão, ou seja, tensão, certo? A tensão, ela exerce o mesmo papel da pressão hidráulica. Você pode ter um cano d'água com esse diâmetro aqui, né? E você pode ter outro cano de água com esse diâmetro aqui. Então, veja que os diâmetros são diferentes, né? Então, o que é que vai acontecer? Por analogia, quando o gerador de energia elétrica, seja ele químico, como a pilha, ou elétrico, eletromagnético, como os geradores com bobina, né, como são as turbinas das hidrelétricas e etc e tal, eles são projetados, digamos, para gerar 1000 volts, certo? E esses 1000 volts vão empurrar os elétrons através dos fios ou dos cabos com a força equivalente a esses 1000 volts. Então, você poderá ter dentro desse mesmo fio aqui uma quantidade de elétrons que será empurrada com 1000 volts ou uma quantidade de elétrons que, dentro desse mesmo fio que poderá ser empurrada com 10.000 volts. Então aí, por analogia, a gente vê que a pressão é muito maior, não é? Ou você poderia ter dentro desse mesmo fio aqui, com essa espessura, uma quantidade de elétrons ou amperagem, certo? Bem menor, sendo empurrada com 1000 volts ou com 10.000 volts. Seria o quê? Uma tensão de 10.000 volts ou 1000 volts empurrando 1 miliampere. O que seria diferente dessa mesma tensão ou voltagem empurrando empurrando com esses 10.000 volts ou 1000 volts, empurrando 1 ampere. Então, a gente por aí percebe que são duas grandezas diferentes, são duas coisas que não tem nada com a outra. Né? Popularmente, a gente vê as pessoas falando por aí, a corrente da minha casa é 220 volts. Não é. Corrente não é voltagem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo?
Então, quando você coloca um resistor desse aqui no caminho dos fios, digamos aqui, ó, entre esse fio grosso aqui na ponta do fio, né, e o outro fio, você coloca um resistor no meio dos dois fios, o que é que você está fazendo? Você está fazendo como se você estivesse pegando um cano grosso, bem mais grosso como esse aqui, certo? E você quisesse reduzir aquela pressão ou aquela quantidade d'água que vem do cano para passar nesse outro mais fino. Então, o que é que você vai fazer para conectar esses dois canos aqui? Porque se você encaixar direto, claro que vai vazar água, porque o outro é mais fino. Então, o que é que você vai colocar entre um cano e outro? Não é uma redução? Não é? Você vai colocar uma redução entre um cano e outro para poder eles se conectarem e a pressão se adaptar e a corrente de água e tudo mais, né? Então, o papel que esse resistor vai fazer, né? Vai fazer entre os dois fios, é o papel da redução entre os dois canos, certo? Ele vai reduzir o diâmetro, né? E, consequentemente, vai diminuir a corrente, a quantidade de água que estava fluindo ali no cano mais grosso já não vai ser a mesma, vai diminuir um pouco, porque o diâmetro do outro cano é menor, não é? Então é esse o papel que o resistor, por analogia, né, que o resistor faz no circuito. Você quer diminuir a corrente, então você coloca um resistor entre dois pontos do circuito. Você quer diminuir a pressão, se eu tiver aqui dois canos, né, dois canos aqui, ó, um azul e um vermelho, um cinza e um branco, desculpe. E eu quiser diminuir a pressão, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um desvio. Posso colocar um desvio ou uma válvula para regular a pressão, não é? Entre esses dois canos. Então, um desvio é o equivalente por analogia, a um divisor de tensão, né? Que eu vou ter um resistor de um valor X e outro aqui de um valor diferente, não é? Se eu pegar a pressão nesse cano aqui, mais fino, eu vou observar que a pressão é menor. Nesse outro aqui, talvez não, com certeza já vai ser diferente, não é? Então, um divisor de tensão, ele é, por natureza, um desvio. Você está desviando uma parte da tensão para um resistor e a outra para outro. Se os dois resistores forem iguais, então a pressão se dividirá de forma igualitária. Qualquer divisor de tensão que você colocar, por exemplo, você tem uma fonte de 12 volts e você colocar um divisor de tensão com dois resistores de 100 ohms, você vai ter 6 volts em cada um. Se você colocar dois resistores de 1K, você vai ter 6 volts também na ponta de cada um, porque eles são iguais. Só que o que vai diferenciar é a corrente que vai passar através de um resistor de 100 e através de um resistor de 1000. Mas a tensão será a mesma, 6 volts. Sempre que os resistores forem iguais no divisor de tensão, você vai ter uma divisão igualitária, né? Então é isso que eu estava tentando passar para vocês. Estou tentando passar para vocês, por analogia, o que é tensão e corrente. Tensão elétrica é o equivalente à pressão que a água sofre dentro do cano para poder chegar até a sua casa, certo? E corrente elétrica é o equivalente à quantidade de água que está sendo empurrada através do cano por essa pressão, ok? Então é por isso aí, é por aí. Para quem está começando, né, como todo mundo sabe, é o foco do meu assunto aqui, geral, fica melhor de entender o que como funciona a tensão e a corrente. Porque se for explicar de forma teórica, cheia de cálculo e babá, é muito bacana, não resta dúvida. Só que em algumas pessoas deixa umas arestas, deixa uma certa confusão, entendeu? Então, como eu aprendi quando eu estudei,
tinha muita analogia, eu aprendi por analogia, muita coisa, né? E aí fiquei acostumado com esse tipo de coisa. Eu acho bacana passar para as pessoas essa ideia, por analogia, porque você vai entender, porque na verdade é como se fosse a mesma coisa, entendeu? É isso aí, meus irmãozinhos, mais uma vez um grande abraço, muito obrigado pela paciência. Qualquer coisa pode comentar, se gostar deixa um like, se não gostar deixa não gostei. Falou? Até lá.